Às vezes a gente fica tão preocupados com o futuro, né? A gente nem sabe se a gente vai ter. Ou então a gente passa boa parte do nosso tempo faturando o passado, pegando as faturas do passado, olhando se valeu a pena, se não. E nos falta muitas vezes a sensibilidade de observar a vida que está ao nosso redor nesse momento. Essa vida que não para, que a gente precisa administrar o tempo todo com muita sabedoria. A vida que não para e a vida que é rara. Você sabe que em Jesus, quando você mergulha no contexto dos evangelhos, você vê o tempo todo alertando as pessoas para a preciosidade do momento presente. Jesus sabia valorizar o momento presente. Era uma maneira que Jesus tinha de identificar e de ensinar que Ele é de quem está ao redor dele. O pai, o irmão, a mãe é de quem está próximo, é de quem estabelece aquele momento com Ele. Ele apenas está ensinando que, a partir do momento que nós estamos juntos, vivendo em torno de um ideal comum, a vida nos fraterniza. Essa vida que é rara, essa vida que não para. A qualidade da vida expressa ali, naquela oportunidade que a gente tem de valorizar, de descobrir a raridade do momento que nos pertence. Eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro, porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final, mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver.
A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh, meu Deus! Como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica rebuliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. A alma precisa de música. Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. Então, o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro.
Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco, me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores, de viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha, mas não se engane, você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração esse espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza. Achei interessante, uma pessoa aqui está dizendo assim: Padre Fábio, o amor é uma imposição, um dever ou é uma virtude? O que você acha, Cristian? Perguntinha boa, né? O amor é um dever, uma imposição ou é uma virtude? O que essa cara está querendo dizer aqui? Justamente, né? Se fosse fácil, Cristian está dizendo, não seria um mandamento. É interessante que o amor, ele condensa as duas possibilidades. Feliz daquele que conseguiu amar, porque houve a empatia natural, né? O que é o amor? É o processo do querer bem. A gente fala tanto de amor que a gente corre o risco de deixar de compreender o verdadeiro significado do amor. Amar é querer bem. Quando você diz ao outro, eu te amo, tanto é que eu, quando era criança, eu só achava que podia dizer eu te amo o homem para a mulher. Não é assim? A gente não tinha isso no passado? Era uma expressão típica de quem estava apaixonado, de um amor que erótico, poderia dizer, né? Ou apaixonado. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a ouvir isso, pai dizer para o filho, o amigo dizer para o outro, Nossa Senhora, a gente tinha medo dessa expressão. Dizer eu te amo, quando eu tenho a coragem de dizer isso, significa que eu lhe quero bem. Querer o bem pode ser um dom, mas é também uma imposição. A partir do momento que eu vivo a dinâmica do cristianismo dentro de mim,
eu tenho por obrigação querer bem a todos. Gente, aí vem uma distinção muito sutil que pode ser perigosa se a gente não compreende bem. Querer bem é você estar sempre favorável à felicidade do outro. Eu não vou fazer absolutamente nada para prejudicar a sua felicidade. Eu não vou fazer absolutamente nada para atrapalhar a sua vida, e eu estarei sempre comprometido com o seu bem. Eu não serei violento com você, não é? Todas as formas de violência. Eu não serei agressivo com você com as minhas palavras, eu não serei deseducado. Lisura, essa é uma palavra que a gente precisa retomar. Nós somos muito deseducados com o outro. Às vezes, nós nos sentimos no direito de dizer ao outro tudo, quando na verdade eu não tenho o direito de dizer tudo ao outro se eu não tenho intimidade com ele. Às vezes nós ultrapassamos demais os territórios dos outros e às vezes a gente diz mais do que deveria dizer. Às vezes nós somos invasivos, nós perguntamos mais do que deveríamos perguntar. Outro dia mesmo vivi uma situação lá em Belo Horizonte, uma grande amiga minha de repente contou uma história que ela estava tão irritada, porque alguém foi invasivo com ela, fez uma pergunta que não fazia parte do contexto daquela intimidade. Não tinha intimidade para a pergunta, para interferir tanto na vida. E ela estava chateada, irritada, e com razão. Querer bem é isso. Eu tenho um comprometimento cristão com o mundo. Eu não vou viver para fazer mal. Eu não vou viver para difamar. Ainda que eu não concorde com o outro. Ainda que eu não tenha nenhuma comunhão com o jeito de pensar do outro. Eu posso tratar as diferenças, mas vou respeitar. Não preciso ficar atacando, não preciso ser grosseiro, não preciso usar palavras que vão menosprezar, que vão humilhar. Não há necessidade disso. Eu posso não concordar com o outro, mas eu vou ter a lisura de não concordar com elegância. Isso faz parte da vida. É berço. A gente aprende, ou então a gente depois vai correr atrás para ter. A gente falar menos, né? A gente não ser tão repetitivo, a gente não ser tão espalhafatoso nas nossas comunicações. Você ter aquele limite de você saber até que ponto você pode dar palpite na vida do outro. Mas você quer bem. Mas não significa que você tem que estabelecer vínculos de proximidade. Porque você vai ter o seu grupo de amizade, você vai ter o seu grupo de proximidade. Isso é direito seu. E só vai fazer parte da sua intimidade, só vai entrar na sua casa, só vai fazer parte do seu mundo aqueles com quem você estabeleceu um vínculo de confiança, de segurança, não é assim? De fidelidade. Ninguém fica amigo da noite para o dia. É construção, amizade é construção. Agora, o amor, ele será sempre uma regra para todo e qualquer relacionamento que quer ser cristão. Eu perdi aqui a pessoa que falou, era não sei o que, o sobrenome Faria. E eu lembro que ela estava dizendo assim, padre, como é que eu posso... Ela, pelo jeito, estava vivendo um conflito, que o Twitter é muito complicado, né? Às vezes a pessoa quer conselhos aqui. Não, é muito mais interessante isso, propor uma reflexão. Porque em 140 caracteres, a gente não tem como tratar questões, às vezes, tão sérias que as pessoas apresentam aqui, e mesmo porque Twitter não é MSN, né? Para a gente ficar... É muita gente falando ao mesmo tempo. Então é um lugar que a gente pode até propor uma outra reflexão, mas é um lugar muito restrito de comunicação, senão essa comunicação mais leve que a gente faz no dia a dia, que eu acho absolutamente saudável, de aproximação. A gente se sente mais próximo das pessoas. Mas ela estava dizendo muito num contexto assim, padre, eu estou com dificuldade de retribuir amor a alguém que me trata muito bem. Aí ela perguntava, amor é virtude ou é uma imposição? Eu diria que será sempre uma imposição e, de vez em quando, vai ser em nós uma experiência maravilhosa de gratuidade, de virtude, que nos realiza muito e que são situações que você vai encontrar pela vida e que você vai saber diferenciar quando é uma imposição, eu preciso amar porque eu preciso respeitar, eu não vou denegrir, eu não vou sujar o seu território, porque eu tenho respeito por você, eu cuido bem de quem é você,
mas ao mesmo tempo também vivo na minha experiência essa possibilidade de ter sempre alguém que vai fazer parte da minha vida de uma maneira diferente. Padre Fábio, tenho 50 anos e depois que descobri o seu programa através de uma amiga, nunca mais deixei de assistir. Tem sido uma bênção na minha vida e da minha família. Tenho uma dúvida sobre uma música que o senhor canta, quando o senhor diz: se os bons combates, eu não combater. Eu pensei, por que combater os bons combates e não os maus? Veja bem, Maria Inês, combater os bons combates ou combater os maus pode ter o mesmo significado desde que você interprete bem a frase, né? Quando eu vou para combater os bons combates, significa que eu vou lutar para que prevaleça tudo aquilo que é bom. Eu não quero que haja a prevalência do mal. Então eu vou cortar o mal pela raiz como? Na ação do bem. Então veja aqui, é uma ação de complemento. Toda vez que eu combato o bem, com o bem, né, não é combater para não acontecer. É combater para que haja, para que aconteça. Eu vou lutar para que o bem aconteça. No avesso desta ação, que gera a bondade, que incentiva o crescimento da bondade, nós já temos naturalmente a neutralização das forças do mal. Vou lhe dar um exemplo. Eu trabalho com um grupo de 22 pessoas. O tempo todo eu viajo com 22 pessoas. Nossa equipe de trabalho é muito grande. E uma coisa que eu sempre digo para eles, aliás, a gente vive assim uma alegria tão grande de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de realizar a missão que a gente realiza, porque é uma satisfação o tempo todo no grupo. Nós temos uma prevalência de uma harmonia muito grande. O Christian sabe disso, já viajou com músico e sabe como é complicado ter essa harmonia, porque geralmente o artista e os músicos são artistas, são egos muito inflados, né? Às vezes é muito difícil de conviver. E nós temos, gente, uma alegria muito grande de... Eu posso dizer, testemunhar isso para vocês, que eu sou muito feliz com o grupo que eu tenho o tempo todo do meu lado, por uma razão muito simples. Nós temos muita harmonia. São poucos os momentos em que a gente tem o registro de um estresse, de uma situação complicada. Não. Todo mundo muito, muito feliz, muito participativo. E eu sempre digo isso lá, olha minha gente, a nossa luta é constante. Por quê? Porque a partir do momento que nós, até ontem nos ensaios lá do DVD, eu estava no Rio de Janeiro, o Maurício, que é o nosso maestro, ele disse assim: padre, eu convivo mais aqui com o pessoal da banda que com a minha família. E é verdade, a gente passa mais tempo entre nós do que nas nossas famílias. E eu fico impressionado de ver o tanto que dá certo, teria tudo para dar errado. A gente fica vendo, você sabe o tanto que a convivência no dia a dia, isso vai criando arestas, né? E aí eu falo, minha gente, a nossa harmonia não será quebrada se todos os dias nós renovarmos o nosso compromisso com a bondade. Se todos os dias a gente renovar o nosso compromisso, olha, nós não queremos que cresça entre nós o que é ruim. Então, se houve uma fofoca, um comentário maldoso, de alguém falando mal do outro, a gente não permite, é preciso que aquilo seja cortado na raiz. Isso é combater o bom combate. Isto é, você estabelece uma cruzada, né, uma luta para que prevaleça o que é o bom da vida. E quando você faz o trabalho, quando você exerce esse artesanato do bem, né, porque o bem é um artesanato. Se você vai lá e faz com que o bem prevaleça, automaticamente você está impedindo a prevalência do mal. Essa é a luta de todos os dias, e não é só um privilégio e nem uma tarefa que eu tenho que viver. Todo mundo tem. Descubra aí onde é que está o seu grupo, quais são as dificuldades que você tem como grupo, e você vai saber muito bem onde é que você tem que trabalhar esse bom combate. Isso é uma questão de sobrevivência para nós, minha gente. Você já imaginou, você trabalha num ambiente onde você tem lá 5, 6 pessoas, se o mal começa a prevalecer, a vida fica insuportável.
A gente fica vendo, né, a narração de tantas histórias violentas. Liga a televisão e você vai ver. É o relato todos os dias de crimes hediondos acontecendo entre nós, de uma onda de violência crescendo. Por quê? É a prevalência do mal? O mal de alguma maneira está muito grande entre nós. Por quê? Porque ele encontra adeptos. Ele encontra pessoas que, ao não combaterem para que o bem prevaleça, acaba dando um espaço para o mal. Porque é um problema muito sério, que às vezes a gente acha que a maldade está somente em quem faz. Não, a maldade está também em quem é omisso com o bem. Se eu posso fazer o bem e não o faço, se eu me acomodo, então de alguma maneira eu estou permitindo que o mal prevaleça. Isso é complicado, sabe por quê? Porque às vezes nós corremos o risco de ficar com uma consciência adormecida, né? Você acha que, eu não faço mal a ninguém, mas também não promove o bem. Veja bem, é uma situação extremamente perigosa. É por isso que, volta ao início do programa, quando a gente faz esse pacto com Jesus, nós estamos fazendo um pacto com a sociedade também. Um desdobramento, porque a partir do momento que eu tenho em Jesus um referencial para eu ser melhor, a sociedade onde eu vivo vai ser beneficiada com o meu jeito de ser. Se eu não sou um homem fofoqueiro, se eu não sou um homem que faz contenda, se eu sou um homem que não quero prejudicar ninguém, se eu procuro ser correto nas minhas coisas, se eu procuro ser correto com as pessoas com quem eu vivo, eu estou beneficiando o mundo com a minha bondade e naturalmente estou impedindo que o mal cresça dentro de mim. Agora, digamos que você não faz o mal, mas também não faz o bem. Você é um território neutro. E o território neutro é sempre perigoso. Eu sempre pensei assim, porque eu gosto muito de ler, né? Para mim, a leitura é um meio muito eficaz para a transformação do meu jeito de ser. Eu supero os meus paradigmas, né? O meu jeito de pensar é lendo. Por que eu fico intrigado com a leitura? Por quê? Quando eu ocupo a minha cabeça com uma boa leitura, então tudo bem, estou aqui, eu sei que esse livro é bom, e eu tenho certeza que esse livro vai interferir em mim. O que eu faço? Eu ocupo a minha mente com aquela leitura boa. Automaticamente eu estou neutralizando. Eu estou impedindo que as coisas ruins no mundo aconteçam e tenham espaço para crescer dentro de mim. É isso? Combater o bom combate. Com bons hábitos. Eu vou lá então começar a ter um estilo de vida um pouco melhor. Por quê? Porque eu mereço. No primeiro momento eu penso que eu mereço essa boa leitura. E consequentemente, porque faço uma boa leitura e tenho a minha vida transformada, eu começo então a transformar também os que estão ao meu lado. Combate o bom combate, luta pelo bem, impede o mal e ainda transforma o espaço que a gente vive. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também.
Eu quebrar as regras dos defeitos para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Que quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano, que eu tenho identificado, é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa.
Eu posso ter uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ter uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco-espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. O que fazer quando o passado não quer passar? Sofri uma traição e não tenho conseguido mais me reerguer. Sandra, minha filha, o passado não passa quando a gente fecha a porta para que ele não vá embora, né? Toda vez que nós insistimos em martirizar dentro de nós uma experiência negativa, ela não vai passar. E a gente sabe, o tempo é o melhor remédio que nós podemos viver e experimentar e administrar em nós. A dor que me acometia tanto anteontem, a minha preocupação que estava me tirando o sono anteontem, à medida em que eu vou triturando isso, mastigando, administrando do jeito certo, colocando, primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, não é? Se tem alguma coisa me preocupando, a primeira coisa, o que eu posso fazer para diminuir essa preocupação? Existe alguma coisa de concreto que eu possa fazer? Não, tá. Você tem uma dor, uma traição. Você já foi lá no traidor devolver o lixo dele? Será que você tem alguma coisa engasgada, qualquer coisa que você precisa resolver dentro do seu coração, jogar fora, através de palavras, um choro, sei lá? Alguma atitude sua que possa diminuir essa sensação de desconforto? A gente precisa fazer. É a mesma coisa a preocupação. Quando algo me preocupa e eu descubro naquela preocupação o que eu posso fazer para diminuir o efeito dessa preocupação na minha vida e faço, então eu começo a resolver, abrir as portas para que esse passado comece a passar. Não é? Porque senão nós vamos represar a experiência que não valeu a pena, nós vamos segurar dentro de nós o evento, o acontecimento que nos machucou, que nos lesou, e aí a gente vai viver um processo contínuo de lesões e de machucados, porque a lembrança, o rancor, o ressentimento, eles só provocam novas feridas dentro de nós. Eu nunca vi alguém ficar curado guardando ressentimento. O que é o ressentimento? Ressentir. É sentir várias vezes. É como se você pegasse uma gilete e ficasse passando ela em cima do mesmo lugar da pele. Nunca vai cicatrizar. E o corte vai ficando pior. Porque você vai lesando a pele, vai lesando, vai lesando, vai lesando, vai lesando. Você vai perdendo a oportunidade de viver a cicatrização. Não é assim? Você já observou que quando começa a cicatrizar, dá uma coceirinha? Não é assim? A cicatrização provoca uma sensação de coceira, né? Dentro de nós é a mesma coisa. Pode observar, existem muitas situações afetivas que às vezes nós estamos começando a nos recuperar dela. Aí você tem aquela sensação, de vez em quando, de querer retomar, são as coceirinhas da cura. Segura isso daí. Consiga manter sob controle os seus ódios. Consiga manter sob controle os seus ressentimentos. Consiga manter sob controle as suas carências. E aí você começa a viver o processo da libertação das consequências negativas que aquele fato lhe provocou. É a vida.
Todo mundo é machucado. Eu não tenho como criar uma redoma para mim, você não tem como criar uma para você. Então, de vez em quando, as pessoas vão nos ferir com as palavras, as pessoas vão nos ferir com as atitudes. Agora, você não pode permitir que a palavra que fere e a atitude que fere venha provocar ferimentos no seu ser e venha demorar demais, ficar dentro de você, se estender mais que o tempo que ela deveria ficar. Atingiu o seu ser, foi no profundo da sua vida, foi no profundo do seu coração, já começa a dar um jeito de cicatrizar isso. Porque a partir do momento que você tem uma ferida no ser, você corre o risco de infeccionar tudo. Nos afetos, isso funciona desse jeito, né? De vez em quando alguma coisa vem, machuca o nosso coração, a gente pede a disposição para tudo. Pede disposição para estudos, pede a disposição para o trabalho. Por quê? Aquilo tem um impacto, ele afeta a gente. Agora, o tempo que vai durar aquilo que lhe afeta precisa ser administrado por você. Afinal, é o seu ser que está em jogo, né? E de repente você começa a fazer tudo errado porque o ser está machucado. Então há sempre uma feridinha aí no ser que precisa ser cuidada. Minha gente, esse é um exercício de todo dia, tá vendo? Viver a experiência de ser com Jesus é a gente viver o tempo todo, administrar dentro de nós essas curas que nós precisamos viver para que a gente fique parecido com Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. Mas para ser parecido com Ele, eu preciso curar no meu ser muitas coisas que estão erradas. Eu preciso de vez em quando visitar os meus passados, né? O meu passado para compreender o presente. Por que às vezes eu sou arrogante? Será que em algum momento da minha vida eu fui humilhado demais? E porque fui humilhado demais, tenho dificuldade de administrar os momentos em que alguém me contesta? Ninguém é por acaso. A cura do ser acontece quando a gente reza, quando eu peço a Deus que venha curar o meu coração, que venha curar a minha mente. Essas são expressões que nós usamos o tempo todo. Mas Deus muitas vezes cura o nosso coração, cura a nossa mente através da nossa reflexão. Quando você começa a colocar em ordem os seus sentimentos desordenados, quando você começa a retomar a harmonia que às vezes a vida e os acontecimentos retiraram. E é isso que eu desejo para você. Que no hoje da sua vida, da sua história, você esteja empenhado em curar as feridas do seu ser. Se te machucaram, se te magoaram, se te feriram, não leve isso com você. Só leve como ensinamento para você não fazer com o outro. Mas não permita que isso vire amargura. A tristeza, para ser criativa, ela tem que exercer dentro de nós o movimento da superação. Então, porque eu estou triste, porque eu estou magoado, chateado, eu observo aquele momento, eu vivo aquele momento como propósito de superá-lo. Porque se eu não superar, eu corro o risco de transformar isso em amargura. E amargura não faz bem ao coração. Coração amargurado não consegue perceber a vida, coração amargurado fica focado nas mesmas coisas. Quando a gente foca nas mesmas coisas, quando a gente não amplia o nosso olhar, a gente corre o risco de infelicitar a nossa experiência de vida. Eu desejo do fundo do meu coração que hoje o seu ser possa ser fortalecido. Com o programa de hoje, de repente você descobriu que você está sendo objetificado por alguém, que você está vivendo a relação humana, os relacionamentos não estão respeitando aquilo que você é. É momento de gritar essa independência aí, né? Porque Deus te quer livre, tendo condições de mergulhar cada vez mais nos mistérios do ser. Corrigindo o ser, consertando o que está errado aí no ser, sem dúvida as suas atitudes, as suas obras serão muito mais maduras, muito mais satisfatórias. E é isso que a gente quer. Ter um coração puro para que a nossa atitude possa ser apenas um reflexo de um gesto que nem começou. O gesto, ele antes de acontecer,
ele me move. É um movimento que o outro não vê, mas que me leva a ir adiante, que me traz coerência, que me configura ao Cristo. Antes do meu gesto de amor, existe em mim um coração que ama. E isso precisa ser cuidado o tempo todo. Porque se aqui dentro o coração ficar fragilizado demais, ficar machucado demais, a gente corre o risco de transformá-lo num território infértil. Aí a atitude não vai adiantar nada. Porque quando a gente realiza um gesto de amor, não é só o outro que é beneficiado, mas eu também sou. Porque o amor, assim como faz bem a quem recebe, ele faz muito bem também. O livre-arbítrio é um dom, né, que nós recebemos de Deus. O que é o livre-arbítrio? É uma possibilidade de decidir e de escolher, que faz parte, é inerente ao ser humano, esse direito. Né? Eu tenho o direito de escolher. Eu tenho o direito de ser livre. É interessante porque na antropologia teológica nós aprendemos que a liberdade é um dom que nos é concedido, como assim, da mesma forma como uma semente contém toda a possibilidade da árvore. Esse é um exemplo filosófico que ajuda muito, né? Você pega uma semente de amendoeira e todas as possibilidades da amendoeira, que é uma árvore imensa, uma das maiores que nós temos, estão condensadas naquela semente. Só que para aquela semente tornar-se a amendoeira que ela tem em potencial dentro dela, ela precisará ser cuidada. Então veja bem, na vida, ter o potencial não é garantia de que aquele potencial vai se tornar realidade. A liberdade interior é uma possibilidade. Recebemos o dom. Deus nos concedeu. Agora, ao longo da vida, nós vamos ter que exercitar, vamos ter que cultivar esse dom para a gente se tornar livre. Ninguém nasce livre. Nós vamos aprendendo. E é interessante porque o aprendizado da liberdade, ele é no nosso dia a dia. E ele passa, e ele esbarra o tempo todo, ele passa o tempo todo pelas pessoas que cuidam de nós. É interessante, né? Até no adestramento de cães, você pode ensinar um animal a ser livre ou não. Tudo depende da maneira como você o trata. Porque no animal você tem o condicionamento. O condicionamento cerceia essa liberdade. O cão nunca vai ser totalmente livre, porque nós precisamos adestrá-lo. Mas como é que funciona isso com a gente? Como é que nós podemos analisar o cuidado com este dom sem que ele vire um adestramento? Aí entra justamente a posição amorosa de quem cuida de nós, de quem é capaz de nos olhar sem nos interpretar como uma continuidade dele. Lembra que a gente falava, quando o pai interpreta o filho como um desdobramento seu, ele está pecando contra a liberdade do filho. Não é? Você tem que entender que o outro é totalmente outro. É um outro ser, que por mais que você ame, ele não é você. Minha gente, uma das coisas mais egoísticas que nós podemos viver e experimentar é quando você sente que o seu corpo é um desdobramento das necessidades do outro. Que o outro enxerga em você não um outro ser humano, mas ele enxerga em você alguém que vai viver para satisfazê-lo. A escravidão era isso. O escravo era visto como um corpo que não era importante, nem achava que tinha alma, para justificar justamente a instrumentalização do outro. O outro, quando ele é desconsiderado na sua humanidade, ele acaba sendo um escravo. Ele vive a condição de escravo. Mas ele não tem o dom do livre-arbítrio? Tem. Só que esse dom foi negado, não foi ensinado para ele. A criança que nascia escrava, ela já ia recebendo os ensinamentos do pai e da mãe. Você é escravo,
você vive para poder servir o outro, você não tem muito valor, o seu valor só é enquanto você serve para alguma coisa. Graças a Deus, nós já não temos mais isso. Muito embora em alguns lugares do mundo esse regime ainda possa até acontecer de maneira velada, mas existe muitas vezes o trabalho escravo. Mas nós também podemos escravizar o outro de outras formas. Nós também podemos retirar do outro o poder de decidir. Como? Quando nós desconsideramos o respeito por ele. O livre-arbítrio, ele é um dom tão precioso que se você descuida, você corre o risco de permitir que o outro quebre, de tão frágil que ele é. Como é fácil a gente perder o poder de decidir. Como é fácil a gente entrar dentro de um processo vicioso em que o outro manda na gente. É interessante demais analisar, e sofrido, né? É muito sofrido identificar isso. Que por causa do amor que muitas vezes nós sentimos, um amor possessivo, doentio, o outro tem o poder de neutralizar a nossa capacidade de decisão, porque a gente vai viver em torno dele, a gente vai viver para agradá-lo, a gente não está tomando decisões livres, nós estamos amarrados naquilo que é tão nocivo, que é a posse. Então eu perco a minha capacidade de ser livre porque eu estou amarrado emocionalmente no outro. Tudo isso fragiliza o livre-arbítrio. Porque a antropologia cristã vai nos dizer que nós somos livres, nascemos livres, mas este dom precisa ser exercitado. Então todos os dias eu tenho que libertar a minha liberdade. Vamos repetir isso. Todos os dias eu preciso libertar a minha liberdade. Eu preciso reassumir o meu compromisso comigo. Eu preciso passar uma faxina, passar o pente fino nos meus relacionamentos para descobrir, será que um deles está me escravizando? Será que esse meu amigo me escraviza ou ele me liberta? Será que o meu relacionamento com o meu marido, o amor que eu digo sentir por ele, é de escravidão ou é de libertação? Será que o amor que eu tenho pelos meus filhos, ele escraviza ou ele liberta? É uma análise dolorosa de ser feita, porque muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que, em nome do amor, nós retiramos do outro a capacidade de escolher. Por exemplo, uma outra forma de perder o livre-arbítrio é a droga. Você tem ali uma pessoa que, de repente, aos 15 anos de idade, fuma o primeiro cigarro de maconha. Experimentou a maconha, depois ela vai se acostumando com o efeito que a maconha provoca nela, ela começa a fumar a cocaína. E ela ainda tem o poder de dizer, eu vou fumar hoje ou não. Aí a cocaína, por ser uma droga que vicia um pouco mais, vai retirando ainda mais a capacidade dela de ser livre diante da droga. Até chegar um momento em que ele não sabe mais renunciar à droga. E é tão louco isso, minha gente, porque veja bem, ele sabe que a droga mata, ele sabe que a droga só prejudica, e por isso que já chama droga, e mesmo assim, ele não é capaz de dizer não a ela. Já não existe liberdade. O que a droga faz na vida de um viciado? Vai minando a liberdade, vai minando a capacidade de decidir. E aí você tem, eu não preciso nem dizer, você vê aí na sua rua, você tem dentro da sua casa, você tem dentro da sua família, pessoas que estão amarradas, que perderam a capacidade de serem livres, que estão viciadas, que estão se destruindo. Alguns ainda têm a condição de dizer, eu quero ir para um centro de tratamento. Como em São Paulo aconteceu, eu acho que tem uns 20 dias que entrou em vigor essa lei, em que os usuários de crack, lá na Cracolândia, serão levados para centro de tratamento. Porque a droga, gente, ela gera uma série de problemas sociais. A violência está diretamente ligada ao vício. Os traficantes que mantêm, os traficantes não são viciados, eles não são bobos. Você acha que traficante é viciado? Não, eles querem viciar o outro.
e ele vai gozar do dinheiro que ele rouba do outro, porque quanto mais ele vicia, mais ele vai ter a dependência, mais ele vai ter o consumidor, e ele vai recebendo. O álcool faz a mesma coisa, minha gente. Vai retirando a capacidade de decidir. Então o livre-arbítrio, ele precisa ser cuidado como uma joia que você tem e que você faz de tudo para que não seja exposta ao perigo. Fique atento a tudo aquilo que pode cercear sua capacidade de decidir. Isso é evangélico, né? É a gente ter a possibilidade de fazer com que a gente seja sempre livre diante da vida, diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das pessoas. Porque essa liberdade é que qualifica. É essa liberdade que nos dá satisfação. Que também a gente consegue em Deus. Eu acredito nisso. A minha oração me liberta. Como? Jesus dizia, a verdade vos libertará. Onde é que eu encontro essa verdade? Conheço Jesus, descubro nele um modelo de vida que me inspira, mergulho no mistério dessa verdade e começo a permitir que essa verdade venha iluminar as minhas mentiras. Eu olho para a coerência de Jesus e começo a iluminar as minhas incoerências. E aí eu tenho o caminho a ser seguido. Então, da minha incoerência à coerência de Jesus, há um caminho a ser traçado, a ser andado. Eu vou andar essa distância. Então eu vou me exercitar todos os dias para que não prevaleçam as minhas incoerências, mas prevaleça a coerência de Jesus. Conheço a sua palavra, eu leio os evangelhos, eu descubro como pensava Jesus e quero pensar assim também. Não é assim que a gente se identifica? Não é assim que você admira o outro e acaba querendo ser um pouco como o outro é? Só que nesse caso, nós estamos falando de uma adesão existencial. Não é só admirar. A proposta de Jesus é revolucionária. E a primeira revolução que ela faz é na nossa vida. Então eu olho para as minhas misérias e a partir da proposta de Jesus, começo a trabalhar as minhas misérias. Eu olho para as minhas imaturidades e vou buscar a maturidade que eu vejo nele. E minha gente, Jesus foi livre, livre, livre. Se você pega os evangelhos, Jesus em nenhum momento está amarrado ao poder, Jesus em nenhum momento está amarrado às pessoas, Jesus em nenhum momento está amarrado à própria autoridade que ele tinha. Ele era livre. E ele ensinava o tempo todo a liberdade. E nunca a imposição. Nunca havia uma imposição na sua fala. É se você quiser, se achar que é melhor. Essa proposta, através da proposta, ele motivava o outro a ser um seguidor. E quando a gente encontra alguém que nos faz livres, nós não queremos mais ficar longe dele. Quando nós encontramos amigos de verdade, que provocam dentro de nós essa sensação de ser livre, de você não querer o que é ruim, de optar livremente por aquilo que é bom, meu Deus do céu, isso não tem preço. Quando você encontra um modelo educacional que provoca isso no seu filho, que faz o seu filho ser livre para optar por aquilo que realmente é melhor, seu filho ser capaz de dizer, eu não quero me drogar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero lutar, eu quero trabalhar. Não tem preço. Estar bem-aventurado é estar bem encaminhado. E isso não tem preço. É uma satisfação quando você descobre que o seu filho foi educado para ser livre. Eu não preciso ficar proibindo, eu não preciso fazer cercas. O meu filho sabe o que é bom. Meu filho aprendeu a apreciar as coisas boas da vida e isso o tornou livre. Ele não ficou amarrado. Ele foi educado de um jeito que o espírito está liberto e com isso as escolhas da vida serão sempre mais saudáveis. É o que nós precisamos, minha gente. Todo santo dia nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer: eu estou livre, eu estou preso. Onde é que eu estou preso?
E o que eu preciso fazer para que essa liberdade volte a ocupar o meu coração? Porque sem liberdade não há felicidade, não há realização humana. Por isso, o seu compromisso com você é, diariamente, libertar a sua liberdade. À luz do céu, à luz de Deus. Que a sua religião, que a sua opção por Jesus lhe faça querer esta liberdade todos os dias. Para que você não aprisione pessoas, nem seja aprisionada por elas. Para que você não seja vítima das suas mesquinharias e nem seja vítima das mesquinharias do outro. Porque o homem livre, a mulher livre, na hora que esbarra na mesquinharia do outro, grita a sua alforria e vai dizer, vai estabelecer: aqui neste espaço eu não permito que escravidões sejam colocadas como propostas de vida. Não queremos ser escravos, queremos ser livres. É o que eu desejo a você. Porque se Deus quer a sua liberdade, se Deus o tempo todo nos motiva a viver essa liberdade, é nossa resposta amorosa de querer essa liberdade, motivando-a com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.